Olá pessoal, vamos conversar um pouquinho. Todo mundo está no dia de hoje meio perplexo diante da última declaração do nosso presidente. Contudo, nós temos alguns parâmetros para poder refletir e tirar algumas conclusões muito importantes. Isso, na verdade, a política é um grande jogo entre homens, né? É um jogo de poder, é um jogo de ideias. É um jogo ideológico. Isso eu não estou falando desse governo, estou falando que isso é uma questão histórica humana, né? É a necessidade de estar certo, é a necessidade de implementar um modelo de governo que acredita, é uma maneira de organizar o Estado como acredita ser a melhor opção, uma maneira de dividir os recursos, as riquezas, né, de uma terra, a maneira de organizar como o cidadão deve viver, como deve morrer, quais as oportunidades, os direitos, os deveres, enfim. Esse é a grande questão política, é organizar a vida, é organizar o modo de viver. Diante disso, hoje nós estamos vivendo essa coisa muito incontrolável e, digamos, difícil de assimilar quando a gente começa a ver a vida da gente muito vulnerável e muito suscetível de sofrer consequências danosas demais, irreparáveis e muito dolorosas. Principalmente quando a gente pensa em família, as pessoas que a gente ama e etc. O isolamento social ele vem como uma coisa que machuca muito, estressa, aflora as ansiedades, ou seja, é muito difícil administrar. Sobretudo, né, e não obstante a importância e todo o sofrimento e toda a complexidade disso, a gente se depara com, aqui no Brasil, o nosso presidente, que traz toda sua característica, né, particular de olhar as coisas e de levar as questões do país e as questões da cultura e as questões dos valores e etc. Como cada um vai trazer de um jeito ou de outro. Porém, a maneira que ele tem se posicionado ultimamente, se a gente for olhar historicamente, eu conversei até com algumas pessoas e cheguei a uma conclusão depois que eu vi aquele vídeo ontem. Não tem como ser diferente disso para ele. Essa é a história dele. Ele sempre foi assim, como ele sempre diz, né? Eu fui eleito assim, eu sempre bati em coisas dessa natureza, eu sempre defendi A, B ou C, coisas de tal jeito e tal. Então, assim, ele é controverso nesse sentido e ele tem essa particularidade. Então, não estou falando do exercício em si, mas assim, da pessoa dele, né? Nós sabemos. Então, há quem venha dizer agora, inclusive as instituições, pessoas que representam, que vieram de falar sobre sanidade mental ou não e etc. Mas a gente não vai entrar nesse mérito. A gente vai entrar no mérito do seguinte: há uma coisa muito clara, que não está nem nas entrelinhas, está muito estampado. Os 57 milhões de pessoas que votaram nele, né, todos os seus seguidores, todas as pessoas que estão agora relativizando um pouco as coisas quando ele fala, não sei o quê, nós temos entendido de uma maneira muito simples. É muito fácil fazer isso da internet. Todos esses seguidores, todas essas pessoas que relativizam as coisas que ele fala, também não vão aderir. Também não estão dispostas a abrir mão do isolamento social. Saem apoiando até o empresário A, B ou C, o apresentador de TV, ou então criticam a emissora A, B, C e tal, mas também não estão dispostos a aderir. Então a gente está percebendo que isso é acho que é o grande X da questão. Ele prega para convertidos, ele não consegue levar o discurso dele de compreensão, de convencimento, para uma população mais ampla, para um povo que realmente consegue ali pensar e dizer o seguinte: ele tem razão. O discurso dele esbarra e vai até onde os adeptos, que hoje são cada vez menos, conseguem afirmar. E ainda mais esses que conseguem afirmar, também não conseguem aderir. Então é meio que contraditório. Eu defendo, eu publico, eu repasso, eu compartilho nas redes, mas na prática eu não estou fazendo. Então isso é uma grande contradição. É o que a gente realmente encontra no pregar para convertidos, porém não põe em prática. É apenas a retórica, é apenas o discurso. E tudo isso tem como base
o que o levou a ser presidente, que pegou carona em todo o erro histórico do último governo e de governos passados. Em cima daquilo ele montou uma plataforma de crítica, de discussão, de confronto, e nisso aí ele vai se caracterizando e forma essa personalidade. Então, tudo que você tem para falar hoje, que eles estão certos, não é baseado nas atitudes dele, é baseado nos erros do outro. Por que X anos do PT foi assim? Por que vocês naquela época não fizeram isso? Aí pegam vídeos de Lula cometendo erros há 10 anos atrás e dizem, olha aí, ele também chamou a gripe, o HN1, de um resfriadinho. Bom, vamos ver o dia de hoje. Lula, há 10 anos atrás, não sabemos as razões e porquê, mas seja lá o que for, está errado do mesmo jeito. O que não pode ser é hoje no presente nós pegarmos como base de sustentação de um pensamento questões tão frágeis, porque deixam o discurso simplório e o discurso empobrecido. Então não adianta fazer textos e rapidamente a internet começa a replicar, né? As pessoas vão replicando textos fundamentando, relativizando, mas quando você lê os textos você vê que está ali escrito na linha coisas infundadas. Não estou falando que é porque eu não gosto, que eu tenho outro pensamento, não é porque é infundado, porque confronta diretamente com os fatos, com as evidências que estamos tendo no mundo, com as evidências, com as estatísticas, com tudo que já aconteceu. E aí vamos agora ser mais específico, confronta até com o próprio ministério dele atual. Então você tem um ministro que diz uma coisa agora, 2 minutos depois ele entra desconstruindo tudo que o ministro disse. Com isso aí você já vê uma distância e uma incongruência gigante. Tipo assim, não há confiabilidade nenhuma. E nós hoje, graças a Deus, vivemos num país democrático que ainda nos reserva, nos dá esse direito de fazer o que for melhor para nós mesmos. Então nós podemos hoje dizer o seguinte, não à sua convocação, senhor presidente. Não concordamos, se o senhor quiser, o senhor faz com a sua família e seus ministros, saiam do isolamento, se proliferem e depois também assumam responsabilidades. Porque aquele que sai sabendo que está ou sob risco, ou que já contraiu, e é um vetor em potencial, e ele vai para a rua sabendo que pode não, que deverá provavelmente contaminar alguém, ele está cometendo um atentado. Isso sim é um crime. Então, mas façam, querem arriscar, querem dar um exemplo, que vocês façam primeiro. Agora, a sua própria base técnica, todo mundo sempre reverenciou isso, a parte boa desse governo é a base técnica. E a gente tem visto 99% de sua base em silêncio, tirando um ou outro que vem fazer convocações, porém, os adeptos não estão seguindo. E imagina aqueles que já pensam diferente. E graças a Deus temos esse direito hoje de dizer o seguinte, obrigado, nós não vamos. Você que saiu ali na rua no dia 15 de março para pedir o fim do STF, para pedir para derrubar o Congresso, para entregar o país na mão de um sistema ditatorial onde só um consegue determinar, você imagina, vocês que defendem AI-5, AI-6, AI-7, você imagina nós sermos obrigados a ser retirados de nossa casa, levados e ser expostos a uma experiência, a um risco desnecessário, extremamente perigoso para atender uma ideologia e uma firmeza de pensamento que acredita e que quer estar certo. Esperamos que essa sua aposta esteja certa, mas o custo é muito alto porque nós estamos falando das vidas das pessoas. Então, se der errado, o que é que o governo vai dizer? Realmente nós mensuramos mal e fica por isso mesmo. Se morrer 10 mil, 20 mil, 30 mil, fica por isso mesmo, mas o importante é que nossa população está aí, vai seguir em frente, etc. E a economia se estabeleceu e etc. Basta dizer isso. Não faz nenhum pedido de desculpa, faz apenas uma reconsideraçãozinha e a vida segue. Ainda bem que cabe a nós o direito de não fazer. Ainda bem que cabe a nós o direito de ouvir o Ministério Técnico, de um médico que não está disposto a rasgar o seu diploma, dizendo vá para as ruas. Então, essa divergência, esse conflito de informações, eu nem digo de conflito de informações porque na verdade nós sempre iremos pela questão da competência técnica, que realmente o presidente não tem. Então nós vamos sempre pela competência técnica, seja do ministro da Saúde, secretários, etc., Secretaria dos Estados, OMS, ONS, tudo que está apontando os cientistas, a referência dos outros países, não importa. Está incomodado porque o Jornal Nacional divulga, porque outro jornal divulga, nós não estamos preocupados com isso.
Se você nos provar que aquela divulgação ali é mentirosa, a gente vai concordar com você. Agora, o fato deles divulgarem, nos darem a oportunidade de ver o que está acontecendo no mundo, isso não o faz um jornal falacioso. Não faz. A internet também publica de outro jeito, outras fontes vão publicar. Então, não é nada de errado com o jornal. O jornal publica. Então, a distância da realidade e da fantasia, a distância da realidade, do desejo, do querer, de uma aposta, se desmonta nesse posicionamento que é o ministério técnico de um desejo político e de uma recomendação vazia que não encontra sustentação nem nos seus adeptos. Os seus adeptos podem fazer até muitas declarações e muitas provocações na internet, mas também não vão aderir. Então esse discurso está resolvido e a gente percebe que essa característica do presidente é o que o mantém no confronto, na provocação, no desafio, porque está pregando para os convertidos e o pessoal naquela hora aplaude, continua com aquela retórica, mantém seu grupo aquecido, mas o bom é que a gente hoje está tendo a oportunidade de desconsiderar isso. Então muita gente que eu conheço ontem ficou arrancando os cabelos ontem, chamando palavrão, querendo subir as paredes. E eu tenho recomendado o seguinte: desconsiderem. Ele sabe o que está falando, lógico, né? Aquela passagem, filho, que Jesus vai dizer, filho, perdoa, né? Vai dizer, perdoa ele que ele não sabe o que faz. Mas esse não, esse sabe o que faz. Mas essa é uma conta que virá depois. Por enquanto, nos cabe nos mantermos na nossa posição, preservar nossas famílias e não importa. Não importa, a gente já discutiu muito sobre economia, com todo respeito, mas tudo isso na hora certa será atendido. Neste momento hoje, tem um vírus aí fora, alastrando o mundo, sem cura e que não há como contê-lo nesse momento. E o principal é, se isso chega de maneira muito intensa ou se prolifera de uma maneira, nosso país não tem condição, estrutura para acolher a população. E esse é um preço que eu vou falar aqui sem medo de ser feliz e sem medo de retaliação. Do mesmo jeito que o empresário, do mesmo jeito que o governo chega a ponto de falar de o que vai ser 10, 20 mil e etc., perto de uma população de 200 milhões, eu também vou me dar o direito de dizer o seguinte: o que vai ser, qual o problema de uma, duas ou três empresas que vai quebrar ou que vai entrar numa dificuldade perto realmente de centenas de milhões de vidas. Então, já que vale a pena dizer tudo que pode, nós nesse momento não estamos preocupados com algumas empresas. Primeiramente são as vidas. E se essas empresas souberem, se conseguirem se posicionar e criarem uma base de comprovação e de contestação, há de encontrar sim uma ajuda, um auxílio e um reforço para poder não quebrar. Essa histeria repentina de correr atrás, de brigar por aprovações de demissões, de não pagar salário, que graças a Deus já foi resolvido, mas assim, tudo isso também faz parte da histeria. E porque está fechado agora, vai fazer uma semana. Isso que a gente chama também de histeria. E nós sabemos que, por exemplo, muitas empresas pequenas é quem vive realmente dessa necessidade. É o Uber, é o entregador, é o cara do salão de beleza, é o dono da sorveteria, é o dono da quitanda, da padaria, etc. Esse pessoal sim está sentindo muito mais. Mas por ser um serviço essencial ainda vai funcionar ali. Agora, as grandes corporações, as grandes empresas, as grandes ações na bolsa, etc., estão sofrendo porque está tendo pequena baixa ali de 1 milhão para cá, 2 milhões para cá, e chegam a se preocupar se vai morrer 100, 200 ou 500 mil pessoas, né? Então, graças a Deus, nós temos hoje o direito e o dever de dizer o seguinte: nós também não estamos preocupados com isso. Quando nós tivermos a certeza de que esse vírus é combativo, que há alguma coisa que nos resguarde um pouco desse sofrimento irreparável que é ser acometido por isso, a gente consegue sair. Casos de sucesso estão acontecendo, nós nos mantemos em fé, continuamos torcendo, mas agora não é hora da gente pagar para ver. Com todo respeito, mas a despeito de toda e qualquer perda econômica, as vidas hoje precisam de uma base ainda para a gente poder dizer: eu acho que agora vale a pena arriscar. E neste momento, não vale a pena arriscar. Vamos desconstruir o discurso, não vamos brigar, simplesmente a gente olha, desconsidera e aguarda o manifesto do ministro.
da saúde e dos cientistas, dos médicos, das instituições. Esses sim têm a responsabilidade de não passar uma informação que vem do seu desejo, que vem de sua ideologia, mas sim de uma informação que vem de uma técnica, de uma comprovação. Eu duvido que o ministro Mandetta, apesar de político também, queira rasgar o seu diploma agora em nome de uma ideologia, em nome de uma pirraça, em nome de uma briga histórica, em nome de uma necessidade de mostrar que está certo, de um país que já está tão esfacelado, de um país que está tão sucateado, de um país que já sofre muito e que, na verdade, os pobres, os que estão mais vulneráveis, é os que vão sentir primeiro o dano de uma epidemia como essa, dessa pandemia. Mas, lógico, quando se fala em colapso, sabemos que não adianta, não é o pobre nem é o rico, todos não vão conseguir ser atendidos. Em nome disso, em nome dessa catástrofe, em nome dessa loucura que se acontecer em grande proporção, não adianta se eu tenho um melhor plano de saúde, não adianta se o pobre vai ali para a UPA, ninguém vai conseguir. A gente está diante de algo muito severo, basta olhar para o mundo. E isso me deixa muito tranquilo. As evidências é a grande base. O resto é mera retórica, é mero enfrentamento, é mero pirraça, e que não vai nos levar a nada. E que, graças a Deus, nós temos o direito de dizer o seguinte: legal, continue aí, podemos às vezes até fazer um desafio, tudo bem, então vamos aderir, comecem. Mas, na verdade, ninguém está disposto a isso. E espero que o santo do presidente seja realmente muito forte, que diz que se caso ele tenha pegou, vai pegar, que não vai passar dele de um simples resfriado. Espero que ele esteja certo. Jamais desejaria o mal de uma pessoa. Mas vamos sair das palavras, vamos para as ações. Coloquem suas famílias, ministério, vamos lá. Saiam do isolamento social. Provem para a população que está tudo sob controle. Se sirvam, no bom sentido, de cobaia para esse movimento. Talvez a população se sinta mais encorajada disso depois. Fora disso, é um mero discurso e é apenas um risco numa aposta onde o que está em jogo são a vida das pessoas. E nesse sentido, não há economia, não há rede de televisão que seja não há, enfim, não há jornal, não há imprensa, não há nada, não há problema do passado histórico do PT, não há nada com outros partidos que seja mais importante do que a gente preservar as pessoas. A história vai passar e a conta vai chegar. Para todos, essa conta vai chegar. Então, esse vídeo de ontem, para a gente encerrar, ele apenas nos mostra o quanto devemos desprezar alguns níveis de informações e comunicados. Eles não levam a nada. Chocam um pouco alguns, porque são as nossas referências, são as nossas autoridades, referências de alguns, lógico. Ainda bem que não se referem a todos, porque há uma boa parte nos reserva a dizer o seguinte: isso para mim não serve. E de uma maneira quase que geral, duvido, pouquíssimas pessoas ou ninguém teriam coragem de aderir a convites e a convocações como essas. Por enquanto, vamos nos preservar. Valeu, pessoal. Se cuidem.